E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma videoaula de Python aqui do Turing. Aqui é a Melissa de novo, e eu acho que vocês devem ter acompanhado como a gente tem feito aqui as aulinhas no nosso canal, mas caso não, vocês podem dar uma olhadinha aqui. E nas últimas aulas a gente acabou falando um pouquinho sobre condicionais, operações e tudo mais, então hoje a gente vai falar sobre listas. A gente vai focar mais no nosso notebook, mas para dar uma introdução melhorzinho, uma lista em Python, ela pode ser representada como uma sequência ou uma coleção ordenada de valores. Então, a gente encontra esses valores todos dentro de dois colchetes, assim, né? E a gente usa índices para poder identificar cada valor dentro de uma lista, né? Isso faz com que as listas sejam muito parecidas com strings, né? Porque a gente tem dentro das strings caracteres, que a gente também pode identificar por índices dentro deles, só que a diferença está aqui dentro de uma lista, os itens podem ser de diferentes tipos, então, não só caracteres, mas números, valores booleanos, etc. E outra coisa é que listas são mutáveis, então, uma lista tem um índice 1 igual a tal coisa, eu posso mudar esse índice 1 dessa lista e ela continua sendo a mesma lista, de certa forma, né? Enfim, essa é a ideia, assim, básica do conceito de listas, e agora a gente vai passar para o nosso notebook, beleza? Já aqui no nosso notebook, então, como eu já falei, as listas são sequências ou coleções ordenadas de valores. Então, aqui na nossa primeira célula, a gente já pode ver a gente dando, então, essa variável lista, uma lista de números. Então, você vê, cada um deles é separado entre vírgulas e todos estão dentro dos dois colchetes, né? E aqui, então, se eu dou um print nessa lista, vocês vão ver como ela vai e o tipo dela também, né? Então, a gente tem aqui, vamos lá, a lista sendo printada, vai ser printada. Já vamos deixar aqui engatilhado, então, para a próxima lista, porque aí vocês conseguem ver que uma lista, então, não é só feita de valores do mesmo tipo. Então, aqui nessa primeira a gente tem números, né? E aqui embaixo a gente tem números, strings, no caso ints, strings, floats e um valor booleano. E da mesma forma, a classe não se altera, a gente tem listas dos dois modos, independente dos tipos dos valores dentro dela mudarem ou não, continuam sendo duas listas. Então, agora a gente pode ter também listas de listas. Vindo aqui embaixo, estão printando de novo para essa ter a ideia de que o tipo da lista não vai mudar, continua sendo uma lista. A gente tem aqui, então, né, continua sendo uma lista, a mesma lista que estava aqui em cima, e o tipo, né, a classe é uma lista. Assim, a troco de curiosidade, essa é uma das maneiras de se representar uma matriz, né? No caso, não sei se vocês lembram de matemática e tudo mais, uma matriz acaba sendo bloquinhos, assim, né? Em que a gente tem números, e assim, enfim, eu não consigo explicar mais ou menos essa ideia, mas a gente tem índices, linhas e colunas em que os números vão ficando. Se a gente fosse pensar, então, nessa lista de listas aqui, a gente pode pensar que cada uma das listas dentro dessa lista é uma linha nessa matriz, e a gente tem, então, 3 linhas e 3 colunas para essa matriz. Essa é uma maneira de se pensar, né? Aí, quando a gente quer saber o complemento de uma lista, a gente tem uma função para isso, que é a função len. Então, quando a gente printa aqui a lista e o tamanho dela do lado, a gente vê, então, né? Essa é a primeira lista aqui. Ela tem 5 elementos, então o tamanho dela é 5. Aqui, 4 elementos. E aqui, nesse caso, como a gente tem 3 listas dentro de uma lista, a gente tem que cada elemento é uma lista. Então, são 3 elementos. Não são, a gente acaba não contando o que está aqui dentro. Então, nesse caso, são 3 listas de 3 elementos, mas a gente só conta as listas. Agora, falando um pouquinho sobre acessar os elementos de cada lista, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem os índices de cada valor de uma lista. Então, é dessa maneira que a gente vai acessar. E funciona da mesma forma que funcionaria para uma string. Então, a gente começa no zero. Então, o primeiro índice, né, é zero para o primeiro elemento e vai até o tamanho da lista menos um. Então, por exemplo, naquela lista que a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, quando a gente pega o elemento zero, a gente pega o número 1. E aqui, quando a gente fala de novo, da mesma forma que a gente fez com strings, a gente tem também uma maneira de fatiar, né? Pegar um pequeno pedaço aí no meio
dos elementos de uma lista. Então, quando a gente pega aqui, a gente pega do segundo até, no caso, o anterior ao terceiro não, ao quarto, né? Então, a gente pega o segundo e o terceiro aqui, no caso. Então, por exemplo, naquela lista que a gente tinha vários tipos, a gente acaba pegando aqui o oi e o 3.14. E da mesma forma que em strings, de novo, quando a gente acessa, então, o índice -1, a gente está contando de trás para frente. Então, esse aqui é o último elemento da lista de listas. Então, é aquela lista com 7, 8, 9. E essa é a ideia. E aqui, a gente deixou meio que um desafio para vocês pensar um pouquinho como é a ideia de você, então, selecionar o último elemento da última lista dentro daquela lista de listas. Você pode pausar o vídeo um pouquinho aí, e caso você já não esteja a fim de tentar o exercício, você pode vir aqui comigo já direto. A ideia é super simples. Então, a gente viu aqui em cima que isso aqui retorna uma lista, né? Se isso aqui retorna uma lista, tudo que a gente precisa fazer para acessar o último elemento dessa lista é fazer isso aqui. Então, uma lista, o último elemento dessa lista aqui. Essa é a ideia, e aí quando você roda aqui, você pega o número 9, se eu tiver feito tudo certo. E é isso, essa é a ideia. Então, quando a gente tem uma lista, né, já que isso aqui retornou uma lista, a gente só continua encadeando os índices e vai indo assim. Nas aulas atrás, a gente falou um pouquinho sobre operadores, né? E a gente tem os operadores in e not in, que são operadores booleanos que retornam true ou false. E usando esses operadores, a gente consegue, então, descobrir se um elemento faz parte ou não de uma lista. Então, rodando aqui essas células, a gente já atribui a lista de compras, esses elementos aqui. Então, leite, batata, manteiga, ovos e cenoura. E agora eu quero saber se banana está nessa lista. E a gente sabe que não. Então, olhando aqui, a ideia é que isso me retorne false, né? E exatamente o que vai me retornar assim que carregar. Se eu deixar engatilhado os aqui de baixo, é essa mesma ideia para todos. Então, eu tenho manteiga nessa lista, retornar true. E agora aqui, eu pergunto se ovos não está na lista, mas ovos está na lista. Então, não está é falso. Logo, ovos está. Essa é a ideia. Aqui também a gente tem esse método que a gente usa numa lista, que é o append. Então, esse método é um método que funciona para a gente adicionar novos itens ao final de uma lista. Então, por exemplo, tendo essa lista aqui dos estados do Sudeste, eu quero agora adicionar Espírito Santo no final da lista, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Eu rodo, então, o método append com o que eu quero adicionar dentro dos parênteses do método, né? E assim, agora a minha lista foi alterada e eu adicionei Espírito Santo ao final da lista. Então, dessa forma, a gente também pode ver que as listas elas são mutáveis também de outra maneira, que é no sentido de que quando a gente tem índices, né, a gente pode mudar os valores nesses índices quando a gente acessa eles diretamente por comando de atribuição, como a gente faz com variáveis mesmo, né? Então, aqui dando esse exemplo, a lista exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o índice 2 de exemplo é 3. Né? Então, agora eu quero mudar. Eu quero que o índice 2 seja esse número grande, que eu não vou falar inteiro, senão eu me embolo. E agora, printando o exemplo de novo, né, mostrando aqui na tela, a gente vê que exemplo muda, porque as listas são mutáveis. E partindo disso, quando a gente volta de novo o exemplo para a maneira que estava antes, e faz um clone, que isso aqui é como se a gente estivesse fazendo uma fatia da lista inteira, né? Então, eu não estou definindo um início nem um fim, porque eu vou pegar dela. Logo, eu pego ela inteira. E só que nesse caso aqui, eu não estou pegando ela de verdade. Eu estou fazendo um clone dela igualzinho a ela. Enfim, um clone, né? Então, se eu agora mudo o clone, e eu faço essa atribuição no segundo índice do clone, eu não mudo a primeira lista. Então, a ideia aqui é que eu só altere a lista clone. E exatamente o que acontece aqui. Enfim,
essa é a ideia por trás das listas, eu acho que deve ter ficado claro, espero que sim. Qualquer coisa, vocês tenham os comentários aqui embaixo para alguma dúvida. E aqui embaixo a gente tem dois exercíciozinhos que vocês podem tentar fazer. Esse aqui primeiro, ele envolve o que a gente falou na aula passada sobre condicionais, então, fazer um programa que recebe um item e verifica se ele já foi colocado na lista de compra ou não. Então, a ideia aqui, por exemplo, é se eu quero pensar aqui, banana, novo item recebe banana, e olhando a lista de compra, eu penso, né? Se banana está na lista, eu faço algo. Se banana não está na lista, eu faço outra coisa, né? É exatamente essa a ideia desse programa. Então, você usa, você atribui uma variável aqui em cima, e aqui você usa essa variável para usando os operadores booleanos, né? Então, in ou not in, usando eles, você pode pensar, então, eu quero acrescentar, então, né? Eu quero acrescentar, já que ele não está na lista, acrescentar nessa lista. A gente já deu o método append lá em cima, e caso não, você não faz nada, ou faz alguma coisa também, enfim, você quer verificar, enfim, esse tipo de coisa. E aqui, quando a gente fala aqui, então, em inserir, já é o nosso exercício número 2. Então, de novo, o método append, ele funciona para isso. Então, verificado que não está usando in ou not in, você já continua o programa dessa forma. Eu acho que já bem claro como vocês podem fazer a lógica aqui de cima, mas de novo, qualquer dúvida, a gente está aqui a gente está aqui olhando os nossos comentários. Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado tudo certo. Obrigada por assistir mais essa aula e vejo vocês nas próximas. Tchau, tchau.